Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia em que o presidente Lula sanciona a lei que institui o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Acompanhe. Ouviremos agora as palavras do senador Marcelo Crivella. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor ministro Múcio, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Michel Temer, excelentíssimos senhores deputados, senhores pastores, ministros evangélicos, apóstolos, líderes, eu gostaria de saudar a todos. E, presidente, eu fiz aqui um pequeno discurso que eu passarei a ler, mas é breve. Eu marquei no gabinete, são 5 minutos apenas. Nesse momento solene em que nos reunimos diante do presidente da nossa nação e sob o olhar de Deus para presenciar e celebrar com ardor cívico e cristão a sanção da lei que institui o Dia Nacional da Marcha para Jesus, brilha no céu da pátria a luz da nossa fé. Essa fé representa na sua simplicidade e beleza o mais alto sacrifício, a mais difícil renúncia, tudo que de cada um de nós for preciso abnegar nesse ideal que nos acalenta e nesse propósito que nos anima, que consiste em cumprir a sagrada e honrosa missão de amar, defender, divulgar e preservar para sempre o nome de Jesus e seus ideais de paz. Essa marcha é, por essência, uma marcha de fé, mas também do amor. E, portanto, ela é contra o ódio, a intolerância, a violência, a desigualdade e o preconceito. Ela traz em si a lembrança do sacrifício de Cristo, que, nascido de uma virgem, viveu sem pecado, se entregou, foi supliciado, morreu e ressuscitou pela força do amor. Um amor imensurável, imaculado, incontido, imbatível e arrebatador. O amor de quem passou nesse mundo e pregou a verdade. Plantou a semente da felicidade e orava por nós até mesmo na cruz. Ele não precisou de TV, nem de rádio ou jornal, mas no show dessa vida, ele é o principal. Conquistou multidões com a força do amor. Mesmo cansado e ferido, jamais blasfemou. Foi réu sem pecado, sorriu, perdoou, e para um mundo sem rumo, o caminho só ele mostrou. A marcha para Jesus é assim, a marcha do amor de Cristo para o Brasil, para os brasileiros, para os estrangeiros que vivem entre nós, mas sobretudo e principalmente para os que choram e precisam ser consolados. Os que têm fome e sede de justiça precisam ser saciados. Os que estão enfermos e presos e não são assistidos. Os que vivem com seus filhos nos barracos improvisados, frios, escuros, dos becos, das favelas, hediondo monumento da nossa vergonhosa desigualdade social, levando uma subvida num submundo de privações e opróbrios. É pelos esquecidos, nos povoados longínquos do sertão do Brasil, sim, por eles também que marchamos. Essa marcha é o brado de reafirmação da nossa fé inabalável nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, mas como de origem e de substância cristã, pois o cristianismo é quem primeiro proclama no curso da história das civilizações ser o homem livre e responsável. Considera-nos a todos iguais e irmãos e reconhece que todos temos direito à partilha dos bens terrenos, pelo menos na medida da nossa necessidade, a fim de praticarmos as virtudes e cumprirmos o nosso destino. Se não dissermos isso às futuras gerações, com o exemplo do nosso idealismo e renúncia, se desprezarmos esses postulados, seria insistir em medidas de superfície, seria enganar a nós mesmos. Todo o crescimento econômico será nulo se não houver entre nós homens de caráter cristão que nos deem instrumentos idôneos e eficazes para garantir a distribuição da riqueza a todos os brasileiros. A liberdade sem Cristo tende a extrapolações inconvenientes, que transpõe por vezes os limites impostos pela razão
e desvirtuam a sociedade, corrompendo os bons costumes. A igualdade sem Cristo comete a injustiça de desconsiderar o esforço de cada um, recompensando do mesmo modo os esforçados e os indolentes, afrontando os princípios naturais de que aquilo que o homem plantar, isso mesmo deve colher. A fraternidade sem Cristo é apenas um discurso vazio que fenece ante a volúpia avassaladora do lucro e do poder. O próprio capitalismo, sem a ética cristã, é essa crise impiedosa que assola o mundo sob o império da opressão do mais forte. É a desbragada exploração do fraco, com os mecanismos financeiros do capital desalmado que se presta como dócil vassalo à ganância insaciável dos homens da fortuna. A marcha para Jesus é para todos. Todos são bem-vindos, sem distinção de cor, sexo, nacionalidade, profissão, religião, condição social ou nível intelectual. Como o amor de Deus, ela há de ser como o sol e a chuva, que são para todos. Que marchem, portanto, os homens de boa vontade, os mensageiros da paz, os que defendem o bem-estar social para todos e o engrandecimento da pátria pela força do trabalho. Que marchem os que confiam nas promessas de Deus e querem reparti-las com qualquer um que se disponha a ouvi-los. Os que sabem e os que querem aprender que é na prática dos ensinamentos cristãos que se fundamenta a tranquilidade das famílias, o progresso moral e a prosperidade de um povo. Que marchem também os solitários que procuram alento, os perdidos que querem encontrar um caminho. Sim, que venham todos, que tomem as ruas e as nossas avenidas por todo o vasto território nacional numa procissão triunfal dos nossos valores espirituais, para que surja nos horizontes da esperança dessa terra que Deus nos deu, a manhã ensolarada de um novo porvir, onde o amor entre nós seja sem fingimento, que haja tolerância, o culto da liberdade, o respeito ao direito e, acima de tudo, a fé em Deus, que acrisola as mais puras essências da nossa nacionalidade, fundamenta a civilização brasileira e nos conduz ao rumo seguro da justiça, do progresso, da bondade e da paz. Marcha, Brasil, para os braços de Cristo. Senhor presidente, tem que ser no seu governo. A marcha para Jesus, sancionada no seu governo para nós cristãos, tem todo um simbolismo. Porque, como eu disse no discurso, marchar para Jesus, quem é esse Jesus? Ele disse. E no dia que ele voltar, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas eu não conheço vocês. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive nu e vocês não me vestiram. Eu tive preso, enfermo, vocês não me visitaram. Mas, Senhor, quando te vimos nessa situação, olha, quando vocês viram daqueles pequeninos, era eu, aquele desprezado. De tal maneira, senhor presidente, que no seu governo eu sou testemunha de que se marcha pelo pobre. Há tantos que marcham pelos ricos, pelos poderosos, que levantam bandeiras, que invadem o Congresso, que fazem impor, às vezes através de manchetes tão injustas dos meios de comunicações, tão superficiais, sua vontade, seu corporativismo, sua ambição. O Brasil precisa daqueles que marcham, pelos que sofrem. O ProUni é uma marcha pelos nossos jovens que precisam estudar e têm direito à educação. O Bolsa Família é uma marcha pelos que passam fome nas cidades brasileiras. O Minha Casa Minha Vida é uma marcha por aqueles que estão humilhados, pelas crianças que crescem com estigma de inferioridade. Como um menino me disse no Rio, que a casa do cachorro do colega dele de escola era melhor do que o barraco que ele vivia na favela. Essa é a marcha, senhor presidente. Eu quero agradecer também ao Bispo G, que lutou tanto na Câmara dos Deputados para que esse processo tramitasse em 3 anos, que é um recorde nos nossos processos legislativos. 3 anos é um recorde. Quero dizer que a Marcha para Jesus começou no Brasil com o apóstolo Hernandes e que tem em São Paulo o seu epicentro. E que desde já o senhor e os ministros estão convidados a marcharem para Jesus, que não é uma marcha pelos evangélicos, nem pelos católicos, nem pelos cristãos.
pelos que têm fome e sede, pelos que estão nus, pelos que estão presos, estão enfermos e que precisam de nós, presidente. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Desejamos a todos uma boa tarde. Vivo a reapresentação da cerimônia em que o presidente Lula sanciona a lei que institui o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Pela lei, a comemoração será sempre no primeiro sábado após 2 meses do domingo de Páscoa. A Marcha para Jesus começou em Londres e hoje já acontece em vários países. A intenção é promover a manifestação pública da fé cristã. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.